E aí pessoal, chegando com resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você aquele joinha no começo do vídeo, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho aqui um gibizaço que a Script lançou aqui, Aniquilador do Grant Morrison, que projeto gráfico já bacanão mesmo, tem essa cobertura aqui na capa, melhor tirar para a gente manusear melhor, né? E o Aniquilador é de ninguém menos que Grant Morrison, ao lado do Fraser Irving, fazendo aí uma parceria para a Legendary Comics. Se você nunca ouviu falar dessa empresa, eu já comentei brevemente sobre ela numa outra edição da Script, que é o Axiom. Vou deixar o link aí em cima se você não viu essa resenha, mas dá uma olhada lá. Justamente a empresa ela me traz um pouco de desconfiança, né, em relação aos seus quadrinhos, porque como ela é um braço de uma produtora de outros conteúdos, principalmente de cinema também, passa a impressão que os quadrinhos que eles vão lançar, eles são sempre voltados para adaptações para outras mídias e tal, e isso nunca é um bom sinal, né? Haja vista a carreira do Mark Millar. Só que aqui em Aniquilador eu fui positivamente surpreendido, porque encontrei uma trama que é bastante complexa, bastante ambiciosa. Já vou tentar dar uma sinopse aqui, porque não é uma tarefa fácil, inclusive, mas quem é fã do Grant Morrison sabe mais ou menos como ele trabalha, sabe que ele, dentro de uma série, uma minissérie no caso, são 6 edições que são compiladas aqui, pode ver que é bem grosso mesmo. Ele, sem as amarras de uma continuidade de um personagem já estabelecido, é claro que ele iria viajar, e ele viajou bastante aqui, e viajou assim em um dos bons momentos da carreira dele. Bom, Aniquilador vai contar a história de Max Nomax, que é um rebelde dentro de uma sociedade avançadíssima, utópica, interestelar. E ele, no momento em que a história começa, ele está preso em um complexo que fica no horizonte de eventos de um buraco negro. Fugir de lá é o objetivo, a gente não sabe direito o que está acontecendo durante esta fuga espetacular. E em seguida nós encontramos aí o outro personagem, nosso outro protagonista, que é o Ray Spess, que é um roteirista de Hollywood bem problemático, aquele caso de artista difícil, que vive cercado de drogas, de festas e tudo mais. E ele está escrevendo um roteiro onde ele se encontra um tanto preso no primeiro ato, não sabe direito como vai desenvolver isso. A questão é que ele está escrevendo o roteiro da história de Max Nomax, né? O Aniquilador. No caso, o nome da história é Aniquilador. E em algum momento, o que vai acontecer é que Ray Spess será diagnosticado com um câncer, um tumor cerebral inoperável, mas, de repente, na porta da casa dele, aparece o tal do Max Nomax, né, seu personagem, dizendo que o tumor que ocupa seu cérebro é, na verdade, uma bala de dados que foi transmitida direto ali, e ele precisa continuar escrevendo a história de Max Nomax para que o próprio Max Nomax lembre quais são os seus objetivos, o que está acontecendo, e saiba, descubra o que precisa ser feito a seguir. Pronto, para resumir é isso, e eu resumi bem grosseiramente porque não tem como também dar uma dimensão completa aqui dessa história para vocês, porque os desdobramentos eles são muito loucos, muito entrando em questões do tipo, sabe, enigmas do tipo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque em determinado momento você tem criador e criatura juntos. Mas isso não é simplesmente como nós vemos em filmes do tipo Mais Estranho que a Ficção, que são metalinguísticos e falam de processos criativos também, porque aqui nós temos uma metalinguagem, como os fãs do Grant Morrison vão reconhecer, né? A gente tem uma metalinguagem que ela é muito mais complexa de você
abrir, até no final tem um pós-fácil falando, né, fazendo uma analogia dessa história com bonecas russas, e é bem isso mesmo, porque você abre uma possibilidade, você descobre uma camada e abaixo tem outra camada, e as coisas, elas não necessariamente elas são lineares que vão se fechar numa elipse completinha que vai te entregar absolutamente tudo mastigadinho lá no final, porque vai passar não apenas por essas obsessões do Grant Morrison, que são muito bacanas, na minha opinião, que criar uma ficção que ela pareça real e que ela ultrapasse essa questão ficcional, parece que a gente está tendo acesso mesmo a um outro mundo, e esse mundo tem várias camadas para a gente ir penetrando juntamente com os personagens. Isso aqui é muito bacana de fato, mas ele vai muito mais além, porque a princípio, falando da forma como eu estou descrevendo aqui, parece que é só uma egotrip de um processo criativo, mostrando um escritor cuja vida se entrelaça com a do seu personagem, que é incorporado ali de carne e osso do lado dele, mas é muito mais do que isso. Conforme a gente vai descobrindo o que existe no mundo do Max Nomax e quais são as analogias que esse personagem sozinho carrega, as coisas elas acabam ultrapassando as expectativas iniciais, e ultrapassando muito. E até essa arte do Frazer Irving, ela é fantástica, né? Ela ajuda muito a gente a imergir nesse mundo psicodélico, mas não chega a ser uma piração, conforme muitas pessoas acusam o Grant Morrison de fazer coisas incompreensíveis. Aqui não é o caso. Eu acho que existe uma linha de raciocínio assim, muito clara para a gente seguir ao longo da história, e as analogias, as referências, elas ficam muito claras. É óbvio que você não vai recomendar isso como primeiro quadrinho para alguém, porque ele tem muita coisa legal, não só de conceito, mas de visual. Algumas brincadeiras que o artista faz aqui, as páginas formam páginas lindíssimas aqui, alguns recursos que ele usa, conforme ele alterna também com algumas sequências diagramadas de forma mais tradicional. Mas enfim, o que eu falei é só a pontinha do rosário, tá? Se você puxar aquilo e começar a imergir aqui em Aniquilador, a viagem ela vai ser muito agradável, muito desafiadora. Quem comprar, não tente ler em um dia isso, porque realmente é melhor você pegar, ler um capítulo num dia, depois volta para o outro. Releia se for o caso. No final a gente tem aí belos extras que valorizam bastante a edição. A gente tem alguns comentários gerais sobre os conceitos dos personagens. E no final mesmo, nossa, é uma piscadela para quem gosta de cinema. Também é fantástico. Não recomendo apenas para quem gosta de quadrinhos, mas para quem pira, sabe, nesse mundo do cinema também. E prestar atenção nessa intercambiação de quadrinhos e cinema, não necessariamente porque essa obra ela soe como algo que vai ser adaptada. Eu acho que seria extremamente difícil, inclusive, levar essa obra para outra mídia, né? Principalmente se fosse no caso, pro audiovisual, seria muito difícil, ia perder muita coisa, ia perder muito da ironia que ela tem também. E o final, eu acho que até justamente todo esse caráter metalinguístico dela, olha, e metalinguístico talvez não seja o caso, tá? Não seja a melhor palavra. Metalinguístico, no caso. Eu acho que acaba fazendo com que você encare determinados clichês que ele vai colocar aqui na história de uma forma muito orgânica, porque não vai parar para explicar, é claro. Mas você pode olhar para esses clichês como se, de repente, isso fizesse parte de uma brincadeira mesmo para evocar certos clichês do cinema e até dos próprios quadrinhos também, de um jeito ou de outro. Mas em nenhum momento isso complica, porque ela tem um lado também mais superficial, esse visual maravilhoso e tal. O lado mais superficial da história também é bacana, também é legal de acompanhar. Eu fiquei muito surpreso aqui, eu não esperava gostar tanto
de um trabalho do Grant Morrison feito para a Legendary Comics, no caso, e cá estou eu, recomendando essa história. Como fã de quadrinhos, como cinéfilo, para mim foi um belo presente, foi uma bela viagem acompanhar essa HQ aqui. E se você é fã do Grant Morrison, compre, tá? Estava na dúvida, tal, pode comprar, porque você será brindado com um dos bons momentos do roteirista. E fica aí a recomendação, link para compra aí na descrição do vídeo, como sempre. Fora isso, se não atendeu aos meus pedidos lá no começo de dar o like, se inscrever no canal, por favor, faz isso agora, não esquece. E também lembrando que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Tá aparecendo o link aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a qualidade aqui do canal. De repente a gente coloca mais materiais aí para vocês. Tem podcast também, se você não acompanha o FormigaCast, por favor, a cada 15 dias no Spotify, no Anchor ou no seu agregador de podcasts preferido. E é isso. Boa leitura.